Olá, pessoal da segunda série, espero que todos estejam bem. Segunda videoaula do terceiro bimestre e nós finalizamos a última videoaula falando um pouquinho das ligações químicas, também chamadas ligações intramoleculares. Essas ligações químicas, elas explicam as propriedades físicas e químicas das substâncias, principalmente aquelas formadas por meio de ligações iônicas e metálicas, como os sólidos iônicos e os sólidos metálicos, respectivamente, e também explicam os sólidos covalentes, no caso, formado por ligações covalentes. Agora, quando nós vamos explicar as propriedades físicas das substâncias moleculares, também formada por ligações covalentes, nós precisamos de outro modelo, o modelo das interações intermoleculares. A partir desse modelo, nós conseguimos responder a essas seguintes perguntas. Por que as substâncias mudam de estado físico? Por que substâncias são solúveis em algumas e não em outras? Como as bases nitrogenadas do DNA se ligam? Por que as colas colam? Por que as lagartixas escalam paredes? Por que um líquido fica preso em um copo e não escapa como em um gás? Então, nós vamos responder essas perguntas nesta videoaula. Quando nós aquecemos uma substância iônica, os íons vibram dentro do retículo até que deslizem uns sobre os outros, mas sem se afastar totalmente, caracterizando uma mudança de estado físico. Então, quando nós pensamos no sal de cozinha, que é uma substância iônica, passando do estado sólido para o estado líquido, nós explicamos essa mudança de estado físico a partir do rompimento da própria ligação iônica. O mesmo ocorre com os metais. Quando nós vamos explicar um pedaço de ferro derretendo, acontece vibração entre os cátions do retículo, fazendo com que essa vibração vença a atração entre os cátions e os elétrons, e assim podemos explicar essa mudança de estado físico. Então, no caso, ocorre o rompimento da ligação metálica. Então, quando nós vamos explicar mudança de estado físico para substâncias iônicas e metálicas, nós podemos explicar essa mudança a partir do rompimento da própria ligação. Já isso não ocorre quando nós vamos explicar a mudança de estado físico de substâncias moleculares. Então, por exemplo, no caso da água, nós sabemos que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, quando nós vamos explicar a água passando do estado líquido para o estado gasoso, não ocorre rompimento da ligação covalente, ocorre separação entre as moléculas de água, ou seja, ocorre rompimento das interações intermoleculares, que são as interações entre as moléculas. E na videoaula de hoje nós vamos entender o tipo de interação que, no caso, por exemplo, a água realiza com outras moléculas de água. Então, o que são interações intermoleculares? Elas podem também ser chamadas de forças intermoleculares. Então, assim como nós falamos bastante de força entre átomos para explicar as ligações, agora nós vamos falar bastante de força entre as moléculas. E o cientista que começou esse estudo se chamava Van der Waals, por isso essas forças também podem ser chamadas de forças de Van der Waals. Então, como o próprio nome diz, elas têm origem eletrônica, surgem de uma atração eletrostática entre as nuvens de elétrons e os núcleos atômicos. Então, sempre há atração de um núcleo, de um átomo, com os elétrons do outro átomo. Assim como nós utilizamos desse modelo para explicar a atração entre os átomos, a mesma coisa da atração entre as moléculas. No caso, essas interações são fracas se nós comparamos ela com as ligações covalentes ou iônicas. Então, quando duas moléculas se aproximam, elas podem reagir ou apenas interagir. Quando nós falamos de reagir, nós estamos nos referindo às reações químicas. Nesse caso aqui, nós vamos estar falando das interações intermoleculares, ou seja, das propriedades físicas das substâncias. O primeiro tipo de interação intermolecular que tem
é a interação dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente, ou dp-dp. Então, as moléculas formadas por átomos com eletronegatividades diferentes apresentam separação de carga na molécula, chamado dipolo elétrico. E quando essa interação ocorre entre moléculas polares, nós vamos denominar de dipolo permanente e dipolo permanente. Então, por exemplo, aqui no desenho, nós temos, eu vou escrever aqui com a caneta, nós temos duas moléculas de ácido clorídrico interagindo. Nós sabemos que em uma molécula o hidrogênio é o polo positivo e o cloro é o polo negativo. Então, o cloro tem uma eletronegatividade maior, por isso é o polo negativo. Então, quando duas moléculas se aproximam, o cloro de uma molécula vai interagir com o hidrogênio de outra molécula. Então, o dipolo negativo vai interagir com o dipolo positivo de outra molécula. Então, esse tracejado aqui que eu estou circulando representa a interação entre duas moléculas. Então, se chama de dipolo permanente porque, no caso, essa separação de cargas não ocorre apenas por um momento, ela é permanente, por isso a interação se chama de dipolo permanente e ocorre sempre entre moléculas polares. Outro tipo de interação é a que ocorre entre íons e moléculas polares. Então, quando nós vamos explicar o fenômeno da solubilidade do sal em água, no caso aqui cloreto de sódio em água, também chamado de hidratação, o que acontece? Nós temos aqui o ânion cloro e aqui o cátion sódio. No caso do ânion cloro, que é negativo, quem vai interagir com esse íon será o quê? O hidrogênio, porque ele é o polo positivo, então vai interagir com o polo negativo. No caso aqui do cátion, quem vai interagir é o oxigênio, porque é o polo negativo. Então, sempre o polo negativo de uma molécula com o polo positivo de outra. E no caso, essa interação íon-dipolo é bastante forte. O terceiro tipo de interação é o dipolo-dipolo induzido, ou dipolo permanente dipolo induzido, ou ainda DP-DI. Então, quando nós pensamos na solubilidade do gás oxigênio em água, como que ocorre essa interação entre o gás oxigênio, que é uma molécula apolar, com a água, que é uma molécula polar? Então, enquanto na dipolo permanente é uma interação que ocorre entre moléculas polares, na íon-dipolo entre moléculas polares e íons, aqui é uma interação entre moléculas polares e apolares. Então, veja só nesse desenho, aqui nós temos o oxigênio da água, que é o polo negativo. Então, aqui eu estou fazendo uma seta, que por sinal não ficou boa, mas aqui é o polo negativo, o oxigênio. Está interagindo o quê? Com quem? Com o gás oxigênio. Então, uma parte da molécula do gás oxigênio vai se tornar positiva e vai ocorrer atração entre as duas moléculas. E essa atração aqui ela é momentânea. Ela ocorre apenas por um momento, por isso que se chama interação dipolo induzida. Então, a interação dipolo é na água, que essa separação de cargas existe. Dipolo induzido porque ocorreu uma atração eletrostática por algum momento nessa molécula de oxigênio. Então, a molécula, a princípio apolar, nós estudamos, como o próprio nome diz, apolar, não tem polos. Mas por um momento, a água induziu que se formasse um polo nessa molécula apolar. Então, por isso o nome, interação dipolo induzido. E o outro tipo de interação que tem, bastante comum, são as interações entre moléculas apolares, que se chamam de dipolo induzido, ou forças de dispersão, ou ainda forças de London, que foi o cientista que aprofundou o estudo dessas moléculas. No caso
eu falei agora há pouco do gás oxigênio, que é uma molécula polar. Se nós pensarmos na interação entre duas moléculas, então quando nós pensamos aí na atmosfera cheia de moléculas de gás oxigênio, como que essas moléculas se interagem? Então, elas se interagem através de uma formação de um dipolo rápido, de um dipolo instantâneo. Por isso que a atração se chama dipolo induzido e dipolo induzido. Então, London sugeriu que atrações e repulsões momentâneas entre núcleos e elétrons conduzem a dipolos induzidos. Então, essa flutuação eletrônica poderia transformar as moléculas apolares em dipolos instantâneos. Então, veja só no desenho, nós temos duas moléculas aqui de gás oxigênio, e aí, momentaneamente, surgiu um dipolo negativo em uma molécula e um dipolo positivo em outra molécula. Então, essas moléculas aqui rapidamente se interagem por dipolo induzido e dipolo induzido. Esse tipo de interação, pessoal, ocorre entre todas as moléculas, mas é um tipo de interação exclusiva para moléculas apolares. Então, quando eu penso na interação entre moléculas polares, de polo permanente e polo permanente, além dessa atração, ocorre também essa, de polo induzido e dipolo induzido. O que eu quero esclarecer aqui para vocês é que essa interação é exclusiva para moléculas apolares. E por fim, nós temos as ligações de hidrogênio, que são, depois da interação íon-dipolo, são as interações mais fortes que tem. É uma forma extrema de interação dipolo-dipolo. Então, quando nós falamos da interação dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, nós estamos falando da interação entre moléculas polares. E aí vocês podem pensar, por que as moléculas de água não se interagem por dipolo-dipolo? Justamente porque, no caso da molécula de água, a interação entre duas moléculas se dá entre a interação de um hidrogênio de uma molécula com o oxigênio de outra. Como o oxigênio ele tem uma eletronegatividade muito grande, então por isso que nós falamos que essas interações aqui, chamadas ligações de hidrogênio, é uma forma extrema, justamente porque um dos átomos tem uma eletronegatividade muito grande. No caso, o átomo de hidrogênio é formado por apenas um próton e um elétron. Como o elétron é fortemente atraído pelo oxigênio, na água este próton encontra-se desprotegido. Esse próton pode interagir com as regiões negativas, no caso do oxigênio, de outras moléculas de água, resultando em uma forte rede de interações intermoleculares. Esse tipo de interação ocorre não só entre os átomos de hidrogênio de uma molécula com os átomos de oxigênio de outra molécula, mas também pode ocorrer com átomos de flúor ou nitrogênio. Então, sempre é o átomo de hidrogênio de uma molécula interagindo com flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra molécula. Então, para ficar mais fácil de lembrar, hidrogênio ligado a FON, F do flúor, O de oxigênio e N, símbolo do nitrogênio. Essas interações, antigamente, também eram chamadas de pontes de hidrogênio. Hoje não usamos mais esse termo, nós falamos em ligações de hidrogênio. Então, aqui, nós temos aqui o desenho simbolizando essa rede de interações. Então, aqui eu tenho uma molécula de água, aqui eu tenho outra. Então, é o hidrogênio de uma molécula, o polo positivo, que eu fiz a seta aqui, agora ficou melhor a seta. O hidrogênio de uma molécula interagindo com o oxigênio de outra. Por sua vez, o oxigênio dessa mesma molécula está interagindo com o hidrogênio de outra molécula. E assim nós temos uma rede de interações bastante forte. E agora nós vamos tentar entender como que essa rede de interações influencia nas propriedades da substância. Bom, observando esse gráfico aqui, nós temos um gráfico da temperatura de ebulição versus a massa molar. E nessa linha vermelha, nós temos os elementos da família 6A, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Essas substâncias aqui, por estarem ligadas a átomos de hidrogênio, nós podemos chamá-las de hidretos. Então, a água é um hidreto, porque é um oxigênio ligado a átomo de hidrogênio.
O que nós podemos observar aqui? Na linha preta, nós temos aqui elementos da família 4A e nós observamos que, conforme aumenta a massa molar, a temperatura de ebulição aumenta. Não ocorre a mesma coisa aqui para a família 6A. Nós podemos observar que a água tem uma temperatura de ebulição alta, depois essa temperatura decresce para o ácido sulfídrico, para o H2S, e aí depois ela aumenta. Então, só podemos dizer aqui que a massa molecular ou massa molar aumenta com a temperatura de ebulição a partir do ácido sulfídrico, que eu estou fazendo a seta aqui. Então, a massa molar aumenta com a temperatura de ebulição para o H2S, H2SE e H2TE. Por que a água, que eu estou circulando aqui, não apresenta comportamento semelhante? Então, nós podemos observar aqui, está escrito aqui, a água apresenta temperatura de ebulição maior que os outros hidretos da mesma família. Enquanto a água interage com outras moléculas por ligações de hidrogênio, as outras interagem por dp-dp, seguindo a proporção de quanto maior a massa, maior a temperatura de ebulição. Então, pelo fato da água interagir com outras moléculas por ligações de hidrogênio, isso explica o fato da água possuir uma alta temperatura de ebulição. Então, a água se encontra no estado líquido devido a essa forte rede de interações intermoleculares chamadas ligações de hidrogênio. Quanto mais forte essa interação, mais difícil vai ser a mudança de estado físico. Então, enquanto as outras substâncias possuem temperatura de ebulição abaixo de zero, ou um pouco acima de zero, a água tem temperatura de ebulição bem mais elevada, porque é difícil romper essas interações chamadas ligações de hidrogênio. Então, aqui nós temos um exemplo bem prático de ligação de hidrogênio que ocorre entre as bases nitrogenadas do DNA. Então, aqui nós temos a adenina e a timina, e aqui embaixo a guanina e a citosina, que vocês estão aprendendo em biologia. Então, ocorre ligações de hidrogênio. Aqui, por exemplo, na adenina e timina, hidrogênio de uma molécula ligada com oxigênio de outra molécula, aqui conforme a seta. Logo abaixo, o nitrogênio da adenina interagindo com o hidrogênio da timina. E aqui na guanina e citosina nós temos mais 3 ligações de hidrogênio. Então, veja, nós sabemos que a vida não existiria sem o DNA. O DNA carrega todo o código genético, aí, como vocês estão aprendendo em biologia. Então, se não fossem essas interações entre as bases nitrogenadas, se não fossem as ligações de hidrogênio, não teríamos vida. Aqui temos um exemplo, outro exemplo prático das ligações de hidrogênio. Então, no caso da cola, cada tipo de cola é produzido para interagir fortemente com determinados materiais. Ou seja, para ocorrer essa cola, precisa ter estabelecimento de interações intermoleculares fortes entre as moléculas da cola e do material. No caso, o tipo de interação vai depender do tipo da cola e do tipo do material. Outro exemplo aqui é explicando por que as lagartixas sobem a parede e não caem. Porque ocorre interação intermolecular, nesse caso sim, do tipo DI com a parede. E como esses animais são pequenos, o contato é maior com a parede, então as interações intermoleculares do tipo DI, de polo induzido e de polo induzido, são suficientes para segurá-las à parede. Então, como nós podemos ver nessa explicação, essas interações elas explicam todas essas propriedades físicas que nós temos estudado desde o ano passado. Então, no caso da temperatura de fusão e de ebulição, quanto mais fortes forem as forças de atração entre as moléculas, maiores serão os pontos de fusão e ebulição, pois será necessário maior quantidade de energia para separar as moléculas. Então, como consequência, nós podemos concluir que as moléculas ligadas por ligações de hidrogênio terão pontos de fusão e ebulição mais elevados que as moléculas que se interagem por dp-dp, que consequentemente
têm ponto de fusão e ebulição maiores do que as moléculas que interagem por forças de London. No caso dos estados físicos, as moléculas polares, mesmo com pequenas massas moleculares, podem ser gases ou líquidos a temperatura ambiente, dependendo da maior ou menor polaridade da molécula. Então, as moléculas de massas moleculares maiores serão sólidas a temperatura ambiente. No caso aqui, como por exemplo, a sacarose e a glicose. No caso do açúcar, né, que é sólido. Aqui da água nós vimos que ela é exceção, diferentemente aqui do ácido sulfídrico, que é um gás. E também podemos explicar a solubilidade. Então, de uma maneira geral, as substâncias polares dissolvem-se em substâncias polares, e as substâncias apolares se dissolvem em substâncias apolares. Então, se eu penso num solvente, como por exemplo a água, o ácido clorídrico se dissolve na água porque o ácido clorídrico é polar e a água também é polar. No caso do iodo, I2, que é apolar, ele vai dissolver em substâncias apolares, como por exemplo o CCl4, que é o tetacloreto de carbono. Aqui o 4 subscrito. Bom, então se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo pelo Google Classroom, ou mesmo pelo WhatsApp. E relembrando que toda quarta-feira às 13 horas nós temos plantão ao vivo pelo Google Meet. Aqui algumas referências para vocês estarem estudando e tem uma apostila bem interessante de ligações químicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então fiquem bem, um abraço a todos e até a próxima videoaula.